Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de resolução de questões estudando o Código de Processo Civil para OAB e concurso público. Não se esqueça, esse curso vai caminhar de acordo com os acessos que ele for sofrendo, ok? Quanto maior o número de acesso, mais publicações serão postadas. Hoje nós vamos falar da ação. As questões de hoje são voltadas para conceito, natureza jurídica, condições e classificação. Mas antes, eu gostaria de fazer um pequeno resumo sobre o estudo da aula anterior. Falando um pouquinho sobre a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. A sua diferença. A jurisdição contenciosa visa a composição de litígios. A jurisdição contenciosa visa a composição de litígios. Já a jurisdição voluntária visa a integração do Estado para dar validade ao negócio jurídico. Então, a jurisdição contenciosa, ela visa a composição de litígios. Já a jurisdição voluntária visa a integração do Estado para dar validade ao negócio jurídico. Na jurisdição contenciosa, nós temos a presença de partes. Na jurisdição contenciosa, nós temos a presença de partes. Já na jurisdição voluntária, nós temos a presença de interessados. Na jurisdição contenciosa, a lide é composta através do processo. Na jurisdição contenciosa, a lide é composta através do processo. Já na jurisdição voluntária, a atuação da jurisdição ocorre por meio do procedimento. Na jurisdição contenciosa, aplicam-se os efeitos da revelia. Na jurisdição contenciosa, aplica-se os efeitos da revelia. Já na jurisdição voluntária, a jurisdição integra ou não se aplica os efeitos da revelia. Na jurisdição contenciosa, aplica-se os efeitos da revelia. Já na jurisdição voluntária, não se aplica os efeitos da revelia. Na jurisdição contenciosa, predomina-se o princípio do dispositivo. Na jurisdição contenciosa, predomina-se o princípio do dispositivo. Já na jurisdição voluntária, predomina-se o princípio do inquisitivo. Meus caros, na jurisdição contenciosa, há existência de lide a ser resolvida. Há existência de lide a ser resolvida. Agora, na jurisdição voluntária, há existência de negócio jurídico cuja validade requer a integração do Estado. Na jurisdição contenciosa, a decisão faz conjugada formal e material. Já na jurisdição voluntária, a decisão só faz conjugada formal. Na jurisdição contenciosa, o juiz está obrigado
o juiz está obrigado a seguir o critério da legalidade estrita. O juiz está obrigado a seguir o critério da legalidade estrita. Agora, na jurisdição voluntária, o juiz não está obrigado a seguir o critério da legalidade estrita. Por fim, na jurisdição contenciosa, a jurisdição atua compondo o litígio. A jurisdição atua compondo o litígio. Já na jurisdição voluntária, a jurisdição integra o negócio jurídico para lhe dar validade. Assim, nós fazemos o seguinte resumo para você não esquecer jamais. Jurisdição é o poder dever do Estado, de declarar e realizar direito material. Suas características: unidade, secundariedade, imparcialidade, substitutividade. Unidade: a jurisdição não se subdivide. Secundariedade: a jurisdição só age quando surge o conflito. Imparcialidade: a jurisdição não tem interesse no desfecho da demanda. Substitutividade: atua a jurisdição em substituição às partes quando essas não conseguem, pelos meios ao seu alcance, compor os litígios. Os princípios da jurisdição: juiz natural, improrrogabilidade, indeclinabilidade. Juiz natural, investido na forma da Constituição Federal. Juiz competente em face das normas para processar e julgar os feitos. Improrrogabilidade: os limites da jurisdição são os estabelecidos na Constituição. Indeclinabilidade: o órgão jurisdicional não pode recusar nem delegar função que lhe foi cometida. A jurisdição contenciosa: a jurisdição pode, preste atenção, poder e dever atribuído aos juízes para que possam compor os conflitos. Já a jurisdição voluntária: participação da justiça nos negócios privados a fim de conferir-lhes validade. Muito bem. Vamos agora, então, para a 13ª questão. Questão de número 13. A legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido são condições, letra A, da jurisdição e da ação, respectivamente. Letra B, da jurisdição. Letra C, da ação e da jurisdição, respectivamente. Letra D, da ação. Letra E, competência funcional. Meus caros, a questão de número 13 é letra C. A legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido são condições da ação. Meus caros, condições da ação. Pode marcar aí, letra D de dado. As condições da ação são
possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade para a causa. A possibilidade jurídica do pedido. Meus caros, encontra-se presente a possibilidade jurídica do pedido quando o ordenamento jurídico não veda o exame da matéria por parte do judiciário. Aqui nós não vamos confundir com improcedência do pedido. Na ação de cobrança ajuizada pelo credor, foi julgada improcedente. Ou seja, a justiça não reconheceu o direito ao crédito. Mas, abstratamente, o pedido era possível. Abstratamente, o pedido era possível, viável. Tanto que a lide foi composta com a manifestação do juiz no sentido de que o autor não tinha o direito invocado. Agora, preste atenção. Já a possibilidade jurídica do pedido encontra-se presente a possibilidade jurídica quando o ordenamento jurídico não veda o exame da matéria por parte do judiciário. O ordenamento jurídico brasileiro veda qualquer discussão em torno de herança de pessoa viva. O pedido sequer será apreciado. Ocorrendo aí, então, não há improcedência do pedido, mas sim a extinção do processo sem resolução do mesmo. O interesse de agir relaciona-se, caros colegas, com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional solicitada e com a adequação do meio para a obtenção da tutela. Não se esquecendo que a jurisdição só atua no sentido de um pronunciamento definitivo acerca da demanda se a sua omissão puder causar prejuízo ao autor. Legitimidade da parte. Legitimidade para a causa. Em princípio, preste bem atenção. A legitimidade da causa ocorre quando, acompanhe comigo o exemplo, se José afirma que tem direito contra João, tem legitimidade para figurar no polo ativo da relação processual. Ainda que, posteriormente, na sentença, fique definido que o direito não o ampara. Que o direito não o ampara. Ao contrário, se José, em nome próprio, ajuiza a ação, argumentando que o crédito pertence a Antônio, será considerado parte ilegítima. Ilegítima. Preste bem atenção. Em princípio, decorre a legitimidade para a causa, decorre da pertinência abstrata com o que o direito material controvertido. Em suma, pouco importa o direito controvertido real existente que possa ser reconhecido na sentença. O que interessa para a verificação da legitimidade é o direito abstrato invocado. O que interessa é o direito abstrato invocado. A afirmação do ator, de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo de
causa o nexo entre a narrativa e a conclusão. O artigo 3º do Código de Processo Civil diz o seguinte: para propor ou contestar ação é necessário interesse e legitimidade. Aí diz o artigo 4. O interesse do autor pode limitar-se à declaração, inciso 1, da existência ou da inexistência da relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade do documento. Parágrafo único. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Vamos para a questão de 1014. As condições da ação A, reconhecidas liminarmente, podem ser reapreciadas pelo juiz quando da prolação da sentença. B, não se aplicam ao Ministério Público quando for parte em razão do interesse público da sua atuação. C, não podem ser apreciadas pelo juiz ex officio, devendo ser obrigatoriamente arguídas pelas partes. D, só se aplicam à propositura da ação pelo autor, não sendo exigíveis quando se tratar de reconvenção. Letra E. Não podem ser arguídas pelo Ministério Público quando intervir no processo como custo legis defensor da lei. A alternativa correta é a letra A. As condições da ação. Letra A. Reconhecidas liminarmente, podem ser reapreciadas pelo juiz quando da prolação da sentença. Quais condições da ação, professor? Legitimidade, preste bem atenção, legitimidade para a causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido. A alternativa A está correta. A B está errada porque aplicam sim ao Ministério Público quando for parte, em razão do interesse público de sua atuação. A C, não podem ser apreciadas pelo juiz? Podem ser apreciadas pelo juiz de ofício. D, só se aplicam à propositura da ação pelo autor, não sendo exigíveis quando se tratar de convenção. São exigíveis sim. Tem que haver interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. Letra E, não podem ser arguídas pelo Ministério Público, está falsa que podem sim ser arguídas pelo Ministério Público quando intervir no processo como defensor da lei. Questão de número 15. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais. Corretíssima a questão de 1015. Já falamos isso. Nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer, nos casos e formas legais. 16. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito à lei, corretíssimo, salvo quando autorizado por lei. A questão 16 também está correta. Questão 17. O interesse do autor pode limitar-se à declaração
da existência ou da inexistência da relação jurídica. Meus caros, a questão 17 está corretíssima. Tanto é que nós já falamos, ela está disposta no artigo 4º, do Código Civil, Processo Civil Brasileiro. O interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, da autenticidade ou da falsidade de documento. Questão 17 está correta. Questão 16. Ocorrendo violação do direito, não é admissível a ação declaratória. Errado. A questão 18 está errada, porque diz o parágrafo único do Código Civil Brasileiro, do artigo 4º. É admissível a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Então, a questão 18 é falsa. Questão 19. Para propor ou contestar a ação, é necessário ter legitimidade e interesse. Falando isso, legitimidade da causa, interesse e possibilidade jurídica do pedido. Questão de número 20. A respeito da jurisdição e da ação. A respeito da jurisdição. Deixa eu tomar uma água aqui. A respeito da jurisdição e da ação, considere: nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou interessado requerer, nos casos e formas legais. A questão é repetida, então está correta, já falamos, não vou comentar. Questão 21. O direito de ação é objetivo. O direito de ação é objetivo. Decorre de uma pretensão e depende da existência do direito que se pretende fazer reconhecido e executado. A questão de número 21 está errada. Por que, professor? Pelo seguinte: o direito de ação é direito público porque se dirige contra o Estado juiz. É um direito público porque se dirige contra o Estado juiz. É subjetivo porque o ordenamento jurídico faculta ao lesado, ao sujeito, em seu direito, pedir a manifestação do Estado para solucionar o direito, dizendo qual é o direito de cada uma das partes no caso concreto. A ação é o direito a um pronunciamento estatal que solucione o litígio, fazendo desaparecer a incerteza ou a insegurança gerada pelo conflito de interesse. Pouco importante, qual será a solução a ser dada pelo juiz. A questão 21, ela fala que a ação é objetivo, é subjetivo, está falsa. Questão 22. Na jurisdição voluntária não há lide. Isso mesmo. Tratando de forma de administração pública de interesses privados. Já falamos também. Corretíssima a questão de número 22. Na jurisdição voluntária não há lide. Questão 23. São elementos da ação. Item 1. Causa de pedir imediata. 2. Pedido. 3. Partes. Autor, réu e juiz. 4. Possibilidade jurídica do pedido.
Alternativa A, 1 e 2. Alternativa B, 3 e 4. Alternativa C, 2. Alternativa D, 3 e 4. Vamos então para a análise. São elementos da ação. Os elementos da ação são causa de pedir imediata, causa de pedir imediata, não, causa de pedir imediata e imediata não são elementos da ação. Então, é o 2, item 2, pedido. Pedido é elementos da ação. E o 3, partes. Partes é. Mas o 3 fala autor, réu, juiz. Não, é só autor e réu. E o 4, possibilidade de pedido. Não, isso é causa, condições da ação. Possibilidade de pedido é condições da ação. Então, são elementos da ação. Parte, pedido, causa de pedir. Parte, pedido e causa de pedir são elementos da ação. Então, o nosso item é letra B de bola. B de bola. É B mesmo? Deixa eu ver. Não, desculpa, letra C. C, corrige. A questão 23 é letra C de casa. Por que, professor? Porque somente o item 2 está correto. Questão 24. São condições da ação. Alternativa A, possibilidade jurídica do pedido. Parte e causa de pedir. B, legitimidade. Parte, interesse de agir. C, possibilidade jurídica do pedido. Interesse de agir e partes. D, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. O nosso gabarito é letra D de dado. São condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. São condições da ação. Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e legitimidade. Agora, são elementos da ação. Parte, pedido e causa de pedido. São elementos da ação. Pedido, causa de pedir e parte. Parte é só autor e réu. Juiz não entra em parte. Questão de número 25. A jurisdição. Letra A é o fenômeno de poder exercido exclusivamente pelo Estado através do Judiciário. B é fenômeno de poder exercido concorrentemente pelo Estado através do Poder Judiciário e também pela parte através da autotutela. C é fenômeno de poder exercido pelo Estado através do Poder Judiciário, quando provocado, e também de ofício. Letra D é fenômeno que representa a atividade concorrente do Poder Judiciário com os demais poderes do Estado. A questão de número 25, a alternativa correta, a que nós estamos procurando, é letra A. A jurisdição é o fenômeno de poder exercido exclusivamente pelo Estado, através do Poder Judiciário. Então, a alternativa correta é letra A. Questão 26. O princípio da progressividade
refere-se ao fato do a. Processo se formado por mais de um elemento, relação de direito material, processual e procedimento. Letra B. Processo ir para frente, não podendo retroagir e interagindo assim com o princípio da preclusão. Ou seja, os atos praticados ou não precluem para não poder mais ser praticados, impulsionando o processo até a sentença. Letra C. Todo o conjunto de atos visa uma única coisa, a prestação jurisdicional. Letra D. O processo ter somente o polo ativo, tem somente o polo ativo, o polo passivo e o juiz em condição superior às partes. Nós estamos procurando a alternativa correta, que diz: o princípio da progresso da progressividade refere-se aqui a o processo se formado por mais de um elemento, relação de direito material, processual e procedimento. Não. Errado. O princípio da progressividade refere-se ao processo de ir para frente, progresso, que é a letra B, que é a correta. Não podendo retroagir. Não podendo reagir. Não podendo o processo retroagir. Interagindo assim com o princípio. Aí, o princípio da progressividade interage com o princípio da preclusão. O princípio da preclusão, como bem a questão diz, significa que os atos praticados ou não precluem para não poderem mais ser praticados, impulsionando o processo até a sentença. A letra B é o nosso gabarito. A C está errada, que diz que é todo conjunto de atos visa uma única coisa, a prestação jurisdicional. Falsa. Processo ter somente o polo ativo, o polo passivo e o juiz em condição superior às partes. Falso. Então, ficamos aí com a alternativa B de bola. Questão de número 27. Os elementos da ação A têm a função de identificar a perempção. B. Os elementos da ação têm a função de identificar a litispendência, perempção e continência. C. Tem a função de identificar perempção, litispendência e coisa julgada. C. D. Tem a função de identificar litispendência, perempção, coisa julgada, conexão e continência. Os elementos da ação, que são parte, pedido e causa de pedido, têm importância para determinar a existência de coisa julgada, litispendência, conexão e continência. Para que se caracterize a coisa julgada ou litispendência, por exemplo, é necessário que coincidam todos os elementos da demanda: partes, pedido imediato e causa de pedir próxima e remota. Por isso que esses elementos são essenciais. Meus caros, encerro essa aula e no próximo bloco continuaremos o nosso estudo. Muito obrigado, até o próximo encontro, se Deus quiser.